tábua Ouija. Um nome que evoca mistério e fascinação. Até o nome sussurra com uma energia inquietante, como se estivesse chamando por algo além do nosso mundo. Parece inofensiva. Uma tábua com letras e números. Uma prancheta deslizando sobre sua superfície. Mas para muitos, é muito mais do que um simples jogo. Mas este jogo, aparentemente simples, tem uma longa e obscura história. Uma história que remonta a tempos antigos, onde a comunicação com o além era uma prática comum. Muitos acreditam que é um portal, uma porta de entrada que permite que espíritos atravessem, que se comuniquem com os vivos. Uma ferramenta poderosa que, se usada incorretamente, pode trazer consequências terríveis. E às vezes, esses espíritos não são o que parecem. Eles podem ser enganosos, manipuladores e até mesmo perigosos. As origens da tábua remontam ao final do século XIX, abraçada por uma sociedade cativada pelo espiritismo. Naquela época, a comunicação com os mortos era vista como uma forma de obter respostas e conforto. O desejo de se conectar com os mortos era forte, mas as consequências eram frequentemente terríveis. Muitas vezes, as pessoas não estavam preparadas para o que encontrariam do outro lado. As tábuas Ouija tornaram-se famosas por sua conexão com casos de possessão, loucura e até morte. Histórias de terror e tragédia começaram a circular, aumentando ainda mais o fascínio e o medo em torno dessas tábuas. As histórias são numerosas, relatos arrepiantes de indivíduos desavisados que mergulharam no ocultismo e abriram uma caixa de Pandora de atividades paranormais. Muitos destes relatos envolvem experiências assustadoras e inexplicáveis. 2 casos, em particular, destacam-se por suas semelhanças assustadoras e pelas evidências perturbadoras que deixaram para trás. Estes casos mostram o quão perigoso pode ser brincar com o desconhecido. Estas são as histórias de Estefanía Gutiérrez, na Madrid de 1991, uma jovem cuja vida foi tragicamente interrompida após uma sessão de Ouija. E de uma família não identificada na Connecticut, de 2009, que enfrentou uma série de eventos paranormais após usar a tábua. Suas vidas nunca mais foram as mesmas, marcadas para sempre por suas experiências com a tábua Ouija. Essas histórias servem como um aviso. O desconhecido pode ser fascinante, mas também pode ser mortal. A tábua Ouija continua a ser um símbolo de mistério e perigo, atraindo aqueles que ousam explorar o além. Madrid, 1991. Estefanía Gutiérrez, uma estudante de 18 anos, era fascinada pelo desconhecido. Ela, como muitos adolescentes, sentia-se atraída pela tábua Ouija, esperando ter um vislumbre do que havia além. Mal sabia ela que sua curiosidade desencadearia uma cadeia aterrorizante de eventos que assombrariam sua família por muito tempo após sua partida. Tudo começou com uma sessão espírita em sua escola. Estefanía e seus amigos se reuniram, seus dedos nervosos pousados na prancheta. Eles fizeram perguntas, inocentes no início, mas a atmosfera ficou pesada. Então, aconteceu. A prancheta moveu-se com uma urgência repentina, soletrando mensagens que lhes causaram arrepios na espinha. Fiquei obcecada pela tábua. Realizei sessões secretas, desesperada para me conectar novamente. Meu comportamento mudou, tornando-se errático e introvertido. Eu falava de figuras sombrias e vozes sussurrantes. Meu espírito outrora vibrante agora tomado pelo medo. Então, a tragédia aconteceu. A morte repentina de Estefanía foi devastadora. Ela era a luz da família Gutiérrez, uma jovem cheia de vida e sonhos. Sua ausência deixou um vazio insuportável. Mas sua partida foi apenas o começo do pesadelo. A casa, que antes era um lar acolhedor, transformou-se em um lugar de terror e desespero. A família Gutiérrez se viu presa em um tormento aterrorizante, atormentada por fenômenos inexplicáveis em sua própria casa. O que começou como pequenos incidentes logo se intensificou. Ruídos estranhos ecoavam pela casa à noite, sussurros, grunhidos e passos desencarnados. Objetos se moviam sozinhos, como se controlados por uma mão invisível. As noites tornaram-se insuportáveis, como se controlados por uma mão invisível. A família começou a temer pela própria sanidade. O ar ficou pesado com a sensação de uma presença sinistra, uma energia que parecia drenar a vitalidade de todos. A escuridão,
não era apenas física, mas emocional. Uma escuridão que parecia emanar das próprias paredes. Cada canto da casa parecia esconder um segredo sombrio. Desesperada por respostas, a família contatou as autoridades. Eles esperavam que a ciência pudesse explicar o inexplicável. Policiais, inicialmente céticos, testemunharam a atividade paranormal em primeira mão. O que viram e ouviram desafiava toda a lógica. Vimos objetos se moverem, ouvimos os sons arrepiantes e sentimos a atmosfera opressiva que havia se tornado nossa nova e aterrorizante realidade. Era como se a casa estivesse viva, e sentimos a atmosfera opressiva que havia se tornado nossa nova e aterrorizante realidade. Cada dia era uma luta para manter a sanidade. As provas eram inegáveis, mas inexplicáveis. Documentos, gravações e testemunhos pintavam um quadro assustador. O caso de Estefania Gutierrez tornou-se um testemunho assustador do poder potencial e do perigo da tábua Ouija. A família nunca mais foi a mesma, e a casa um lembrete constante do que perderam. A milhares de quilômetros de distância, uma década depois, outra família enfrentaria uma provação assustadoramente semelhante. A história que se desenrolou em Connecticut em 2009 é um lembrete sombrio de que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Em 2009, uma família em Connecticut, que preferiu permanecer anônima, buscou respostas através da tábua Ouija, sem saber da escuridão que estava prestes a convidar para suas vidas. Eles estavam curiosos, talvez até céticos, mas o que descobriram foi muito além do que poderiam ter previsto. O que começou como curiosidade inocente rapidamente se transformou em uma batalha aterrorizante contra forças invisíveis. A princípio, as respostas que recebiam pareciam inofensivas, mas logo as mensagens se tornaram ameaçadoras e perturbadoras. Assim como a família Gutierrez, eles também experimentaram uma onda de fenômenos inexplicáveis após usarem a tábua. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam sem motivo aparente, e uma sensação de desconforto constante pairava no ar. Sons de batidas ressoavam por toda a casa, parecendo se originar de dentro das paredes. Era como se a própria estrutura da casa estivesse viva, pulsando com uma energia maligna. Objetos desapareciam, apenas para reaparecerem em locais impossíveis. Coisas que estavam guardadas em armários eram encontradas em cima de prateleiras altas, fora do alcance de qualquer um. Uma sensação de pavor permeava a casa, uma sensação palpável de estar sendo observado, caçado por algo invisível. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada ruído era um lembrete de que não estavam sozinhos. Mas o aspecto mais assustador foi o efeito que isso teve em seu filho pequeno. O menino, que antes era alegre e cheio de vida, começou a se retrair, a ter pesadelos constantes e a evitar ficar sozinho. Ele alegava ver figuras sombrias espreitando nos cantos de seu quarto, sussurrando ameaças enquanto ele estava deitado na cama, paralisado pelo medo. Essas figuras, segundo ele, tinham olhos brilhantes e sorrisos malévolos. Seu lar, antes tranquilo, havia se transformado em uma prisão de terror. Cada cômodo, cada corredor parecia estar impregnado com uma presença maligna, tornando impossível encontrar paz ou segurança dentro de suas próprias paredes. Esses dois casos, separados pelo tempo e pela distância, compartilhavam um fio condutor arrepiante, a tábua Ouija. Ambas as famílias experimentaram um aumento dramático na atividade paranormal após usarem a tábua, sugerindo uma ligação entre o jogo e a liberação dessas forças obscuras. As semelhanças eram extraordinárias. Ambas as famílias relataram vozes desencarnadas, objetos se movendo independentemente e uma atmosfera pesada e opressiva dentro de suas casas. Crianças, consideradas mais sensíveis ao paranormal, pareciam particularmente afetadas, atormentadas por visões aterrorizantes e sussurros de entidades invisíveis. Esses paralelos assustadores apontam para uma verdade perturbadora. A tábua Ouija não é um jogo. É uma ferramenta, uma antena que pode sintonizar frequências além da nossa compreensão. Frequências habitadas por entidades com suas próprias agendas. E às vezes, essas agendas estão longe de serem benevolentes.